Boa tarde a todos, são 5 horas e 45 minutos. Nós falamos ao vivo dos estúdios do SBT em São Paulo. Está começando neste momento o debate com os principais candidatos à presidência da República. Uma realização de 4 dos maiores veículos de comunicação do Brasil: o SBT, a Folha de São Paulo, o UOL e Jovem Pan. Este debate é transmitido simultaneamente pelo site do SBT, UOL e Jovem Pan. Participam do encontro os candidatos dos partidos que elegeram deputados federais no ano de 2010. São eles: Dilma Rousseff, do PT, Eduardo Jorge, do PV, Luciana Genro, do PSOL, Aécio Neves, do PSDB, Marina Silva, do PSB, Pastor Everaldo, do PSC e Levi Fidelis, do PRTB. O candidato que porventura se sentir ofendido poderá pedir direito de resposta. Cada caso será analisado particularmente pela comissão jurídica da organização do debate. Cada direito de resposta, se for o caso, terá a duração de 1 minuto. O nosso debate terá 4 blocos. Você vai conhecer agora as normas desta primeira parte. Com tema livre, candidato pergunta para candidato. Cada participante só poderá ser escolhido uma vez. O candidato não pode fazer pergunta ao adversário que já o escolheu. Os tempos são: pergunta, 30 segundos. Resposta, 1 minuto e 30 segundos. Réplica, 45 segundos. E tréplica, 45 segundos. Muito boa tarde, muito obrigado a todos que estão aqui. Obrigado pela presença. A ordem de participação dos candidatos foi definida por sorteio. Dilma Rousseff será a primeira a perguntar. Boa tarde, candidata. Pode escolher a quem a senhora irá endereçar a sua pergunta. Vou perguntar para a candidata Marina. Boa tarde, Carlos Nascimento. Candidata, a senhora diz que vai antecipar 10% do PIB para a educação, 70 bilhões. 10% da receita bruta para a saúde, 40 bilhões. Passe livre estudantil, 14 bilhões. Mais dinheiro para os municípios, 9 bilhões. E várias outras promessas. Todas essas suas promessas dão 140 bilhões. Da onde a senhora vai arranjar o dinheiro para cobri-las? Boa tarde. Em primeiro lugar, não são promessas, são compromissos. E esses compromissos, eles serão assumidos a partir dos esforços que iremos fazer, em primeiro lugar, para que o nosso país volte a ter eficiência no gasto público. Hoje, nós temos um desperdício muito grande dos recursos públicos, inclusive em projetos que estão desencontrados. Uma outra coisa que nós vamos fazer para conseguir os recursos é fazer com que o nosso orçamento possa ser acrescido a partir da eficiência que teremos em relação aos tributos que são recolhidos da sociedade. A sociedade paga muito alto para que as escolhas que são feitas sejam sempre feitas na direção errada. Geralmente, quando é para subsidiar o juro dos bancos, as pessoas, como dizia Eduardo Campos, não ficam preocupadas em saber de onde vem o dinheiro. Mas, quando se trata de dizer que se vai tirar 10% para a educação, para que os nossos jovens tenham igualdade de oportunidade, quando se diz que vai ter o passe livre para que eles possam ter acesso à escola, ao divertimento, aí vem essa pergunta: o que nós vamos fazer é as escolhas corretas e não manter as escolhas erradas, como vem sendo feito. Obrigado. 45 segundos para a réplica. Candidata, quero dizer que a senhora falou, mas não respondeu a pergunta de onde vem o dinheiro. Quem governa tem de responder como vai fazer, não basta se comprometer ou prometer. O montante prometido pela senhora, com todas essas promessas, equivale a quase tudo que se gasta em saúde e educação. E olha, que nós triplicamos os valores que investimos em educação e quase duplicamos os valores investidos em saúde, apesar de termos perdido a CPMF. Então, candidata, é incrível que a senhora abandone um dinheiro garantido e seguro, que é o decorrente da exploração do pré-sal, para ser investido na educação e na saúde, equivalente a R$1 trilhão. O dinheiro do pré-sal, candidata, já está assegurado. E nós vamos, sim, fazer o bom uso dos recursos do pré-sal.
inclusive antecipando a meta em relação à educação de tempo integral e à educação integral. O pré-sal deve ser explorado e nós vamos combinar com outras fontes de geração de energia, priorizando as duas coisas. O pensamento da ideia cartesiana de governo só consegue olhar para uma alternativa. Nesse momento, o mundo caminha na direção de ter várias alternativas. O uso do petróleo como forma de viabilizar os meios para o desenvolvimento tecnológico e o conhecimento e a busca de novas fontes de geração de emprego e renda para a nossa população continuar avançando. Obrigado, Eduardo Jorge, do PV. É o segundo candidato a participar. Para quem o senhor dirige a sua pergunta? Candidata Dilma. Pois não. Que eu saiba, ele não pode. Não pode? Porque, pela sua regra... Pode. Pode uma vez cada pessoa. A senhora ainda não foi escolhida. É lógico, né? A senhora eu ainda não fui a Marina. Isso. Eu escolhi ela. Está Isso, certíssimo, certo. Carlos Nascimento. Vamos lá. É o nervosismo do debate. Que isso? Estamos começando ainda. Pois não, 30 segundos para a sua pergunta. Obrigado. No outro debate, eu trouxe temas para o Brasil muito importantes relativos à saúde e à violência. Quero trazer uma outra questão também dessa área que eu considero essencial. Estive, no final de semana, com o Gabeira visitando a penitenciária. É um quadro dantesco. Parece que estamos num campo de concentração nazista ou da ditadura socialista do século passado. Presidenta, como é que 12 anos de governo do PT nós colhemos algo tão terrível como essa barbárie? Olha, eu concordo com você, viu, Eduardo? Eu acho que a situação das penitenciárias no Brasil é uma barbárie. Por isso, o governo federal colocou à disposição dos governos estaduais R$1 bilhão para que se financie modificações, novas penitenciárias. Há uma série de problemas. Os governos estaduais têm encontrado dificuldades em instalar essas penitenciárias, uma vez que os municípios, muitas vezes, não querem ter uma penitenciária no seu território. Agora, o meu governo investiu em segurança pública 17 bilhões e 600 milhões, e isso é o dobro do que foi gasto em governos anteriores, como, por exemplo, os 4 anos do governo Tucano. Eu estou propondo mudar a Constituição para que o governo federal possa, junto com os governos estaduais, atuar na garantia da segurança pública. Uma segurança pública fragmentada só interessa ao crime organizado, que atua coordenadamente em todo o território nacional. E nós pretendemos adotar um modelo que foi de muito sucesso, que foi a integração das polícias estaduais, federais e com o apoio das Forças Armadas em centros de comando e controle para justamente reprimir o tráfico de drogas, o tráfico de armas nas nossas fronteiras. Já fazemos isso com a operação das fronteiras, com a Operação Sentinela e a Operação Ágata. 45 segundos para a sua réplica. Vocês já estão errados quando insistem nessa estratégia de guerra às drogas fracassada e que é um dos motivos de transformar as penitenciárias em verdadeira panela de pressão controlada pelo exército do crime. Outro problema é o erro do investimento, estadual ou federal. Vocês concentram 70% dos recursos nacionais, então não adianta pôr a culpa no governo estadual. O erro é você só investir na privação da liberdade, não investir no semiaberto, no aberto, de forma rigorosa, para aumentar a capacidade de reintegração, porque há uma reincidência de 85% nesse sistema bárbaro hoje que vocês têm no Brasil implantado. Outra coisa importante é presos provisórios. 40% dos 700 mil presos brasileiros são presos provisórios, não foram julgados, ficam lá meses sem serem julgados. Por favor, 45 segundos para a tréplica. Olha, Eduardo Jorge, eu acredito que, de fato, nós temos de mudar toda a estratégia penitenciária. Recuperar preso é algo absolutamente imprescindível. Por exemplo, nós temos de criar linhas de educação especialmente para recuperar presos. O Pronatec terá uma parcela dele que se destinará a formar e a recuperar presos. No que se refere a presos sem culpa que estão nas prisões, nós temos de acelerar todos os processos penais que hoje evitam que o preso saia. Muitas vezes, ele sequer tem defesa
e nem sabe qual é a pena que ele tem. Então, eu acredito que uma política agressiva no que se refere à recuperação de presos é algo essencial para o Brasil. Obrigado. Luciana Genro, do PSOL, é a terceira a perguntar. Sua vez. Candidato Aécio. Candidato Aécio, o Fernando Henrique criou o fator previdenciário e desvinculou o reajuste dos aposentados com o salário mínimo. Inclusive, chegou a chamar os aposentados de vagabundos na época. O PT, que foi contra essa política, quando era oposição, depois que chegou ao poder, manteve essa injustiça. Essa maldade contra os aposentados é uma política que te unifica com o PT? Cara candidata, eu agradeço a sua pergunta, mas repito o que disse no último debate, não sou o presidente Fernando Henrique, lamentavelmente. Agora é importante, candidato, que nós reconheçamos o caminho que percorremos para chegar até aqui. A senhora certamente concordará comigo que o Brasil de hoje é um Brasil melhor do que era 15 ou 20 anos atrás. E esse Brasil veio sendo construído com a responsabilidade e o trabalho de vários homens públicos e de vários partidos. Eu tenho a capacidade de reconhecer isso. Mas é preciso que fique aqui muito claro, e acho que a senhora não discordará de mim. Se não tivesse havido o governo do presidente Fernando Henrique, que tinha uma grande prioridade, que era a estabilidade da moeda, esse sim, o maior programa de transferência de renda da nossa história contemporânea, outros avanços não teriam vindo. O governo do presidente Fernando Henrique pode não ter acertado em tudo, certamente não acertou, mas ele foi crucial, ele foi o último grande governo reformulador que nós tivemos nas últimas décadas no Brasil. Em relação aos aposentados, foi sim criado naquele instante o fator previdenciário e nós estamos discutindo com o Sindicato dos Aposentados Brasileiros fórmulas de garantir um reajuste mais digno que garanta o poder de compra dessa categoria essencial ao desenvolvimento do país até aqui e que vem vendo realmente o seu salário perder poder de compra. Já apresentamos uma proposta de incluir, além do reajuste já estabelecido, também um reajuste a mais, com a base no aumento médio de uma cesta de medicamentos que certamente atenderia aos aposentados brasileiros. A proposta do PSDB são migalhas para os aposentados. Eles não vão acabar com o fator previdenciário e nem desfazer essa desvinculação entre o reajuste do salário mínimo e as aposentadorias. Nem o Aécio, nem a Dilma e nem a Marina, porque os três privilegiam os interesses dos bancos, os interesses dos milionários, em detrimento dos interesses da maioria do povo. O PSOL defende o fim do fator previdenciário e a revinculação do reajuste dos aposentados com o salário mínimo. É inaceitável que o cidadão se aposente ganhando 3 salários mínimos e em poucos anos esteja ganhando apenas 1. É preciso valorizar aqueles que trabalharam pelo Brasil. O que nós vamos fazer, candidata, e já demonstramos que temos capacidade para isso, em primeiro lugar, é controlar a inflação, que corrói o salário dos aposentados e de todos os trabalhadores brasileiros, e fazer o Brasil voltar a crescer. Isso é essencial para que o próprio reajuste do salário mínimo, que o meu partido propõe seja estendido até o ano de 2019, possa acontecer de forma a apresentar algum ganho ao trabalhador. O aumento real do salário mínimo, por exemplo, para o ano de 2016 já está precificado. Será o crescimento do PIB desse ano de 2014, somado ao índice da inflação. Isso significa que, em 2016, pelo absoluto descontrole do atual governo na condução da nossa política econômica, que leva o Brasil a um processo de recessão, praticamente não haverá aumento real do salário mínimo. Nós vamos fazer com que o Brasil volte a crescer, gerar empregos de boa qualidade e preservá-los do impacto inflacionário que volta a perturbar o trabalhador brasileiro. Do PSDB, o senhor, já na sequência, deve ser o próximo a perguntar. Eu pergunto ao candidato Eduardo Jorge. Caro candidato, nós ouvimos no último debate, estávamos todos lá, a candidata oficial dizendo que não via problema com a inflação, até porque ela estava nos mesmos índices, nos mesmos patamares dos últimos 9 anos. De lá para cá, na última sexta-feira, nós brasileiros tivemos uma péssima notícia. O Brasil está em recessão técnica. O senhor acha, candidato, que o atual governo fracassou na condução da política econômica do país depois de 12 anos? Sim, e esse é o legado que vai ser deixado para o que vai sucedê-lo, que vai ter que resolver esse problema e outros, como esse da crise penitenciária. No nosso ponto de vista do PV,
ao contrário da maioria dos candidatos aqui, inclusive dos três do G3, nós não concordamos que esse controle da inflação tem que ser feito pela Bolsa Selic. A Bolsa Selic é aquele juro altíssimo que é garantido ao oligopólio dos 10 grandes bancos para manter o rentismo bem remunerado, enquanto a nossa indústria, o nosso comércio, a agricultura e os trabalhadores têm escassez de recursos. A ideia do PV é baixar essa taxa, essa Bolsa Selic, até chegar ao nível civilizado de outros países da inflação. É assim que é em outros países. Isso vai obrigar os bancos a concorrerem para buscar o crédito nosso, porque hoje os créditos ao consumidor no Brasil são campeões mundiais. Nós perdemos a Copa, mas essa Copa de campeão mundial de juros que os bancos nos cobram, se eu vou comprar uma bicicleta, eu pago 2. Vai obrigar, porque eles estão confortavelmente sustentados pela Bolsa Selic, confortavelmente, ganhando sem trabalhar, esmagando a indústria e esmagando os trabalhadores. Com esse dinheiro que vai fluir para a indústria, para o comércio, para a agricultura e para os trabalhadores, nós vamos ter crescimento. Com o crescimento, você vai ter condições de ter mais recursos para fazer as políticas públicas e vai fazer uma política de controle da inflação dirigida para a inflação dos pobres, que é alimento e transporte. É isso que precisa ser administrado. Eu concordo em parte com o candidato, mas é preciso que nós aqui agora possamos traduzir ao telespectador, à telespectadora, o que significa o Brasil crescer negativamente, menos 0,6% no segundo trimestre. Significa que os tão aladeados empregos estão indo embora. Essa é a realidade. País que não cresce, não gera empregos. Apenas nos últimos 3 meses, na indústria de São Paulo, apenas de São Paulo, foram 15 mil postos de trabalho a menos. Os dados de julho e de junho desse ano foram os piores da série histórica dos últimos 10 anos. Infelizmente, essa é a herança perversa desse governo, que fracassou na condução da economia, na gestão do Estado e na melhoria dos nossos indicadores sociais. O Brasil precisa de um novo ciclo de governo, caro candidato, que faça o Brasil voltar a crescer, controlando a inflação e, a partir daí, gerando empregos de melhor qualidade. É o que nós vamos fazer. Por favor. Exatamente, crescendo e controlando a inflação. Mas eu fico surpreso que o candidato Aécio concorde com essa minha ofensiva contra a Bolsa Selic. Fico surpreso, porque não foi esse o comportamento, não foi esse o comportamento do PSDB, como também não foi do PT, que foram bastante generosos com esses 10 bancos que hoje controlam a economia do Brasil, mantendo-os muito bem cevados rentistas e deixando à míngua a indústria brasileira, o agronegócio brasileiro, aqueles comerciantes que querem trabalhar e, principalmente, a família trabalhadora, que quer e precisa melhorar a renda. Houve uma melhoria na distribuição de renda no Brasil? Houve, mas é insignificante diante da extrema riqueza e a extrema pobreza que ainda envergonha o Brasil perante os outros países do mundo. Muito bem. Candidata Marina, por favor, agora a sua pergunta. Para o candidato pastor Everaldo. Nós temos uma triste realidade em que metade dos nossos municípios não tem saneamento básico e as crianças até 14 anos vivem em casas que não têm o tratamento de esgoto, com prejuízo, inclusive, para a sua taxa de aprendizagem em relação às doenças. Como o senhor pretende enfrentar o problema grave da falta de saneamento básico? Candidata, nós sabemos que o Pacto Federativo está distorcido. Há 25 anos atrás, os municípios participavam com 22% da renda nacional, do bolo nacional, e agora com apenas 12%. Mas nós queremos enfatizar que a família brasileira, ela tem não só essa carência de saneamento, ela tem sido agredida, ela tem sido vilipendiada, e nós vamos lutar para que, efetivamente, esses recursos cheguem nas prefeituras para que possa tomar essa providência. Mas a família brasileira, ela tem sido atacada e hoje o saneamento é um problema sério, mas o que acontece é o seguinte, pode fazer saneamento, mas na esquina o cidadão não pode andar. Por quê? O bandido está solto. Hoje nós temos um problema com a maioridade penal, jovens aí, delinquentes, assassinos, estrupadores, e você que está em casa não tem condições de se locomover, levar o seu filho para a escola, levar o seu filho para o seu marido não pode ir para o trabalho, porque fica à mercê da violência nesse país. Então, essa situação que nós vivemos de falta de saneamento
é uma coisa drástica, mas a família tem sido atacada em todos os sentidos. E nós, do PSC, defendemos com clareza aquilo que acreditamos, que a família precisa ser preservada e, no caso da violência, nós vamos estar falando daqui a pouco sobre esse assunto. Nós temos a compreensão de que o tratamento do esgoto ele melhora a qualidade de vida das pessoas, na saúde, melhora a educação das crianças, porque elas, quando são acometidas de doenças e faltam à escola, isso há um prejuízo de cerca de 18% na sua aprendizagem. E é por isso que no nosso programa de governo nós estamos priorizando o tratamento do esgoto, para que através de parcerias com a iniciativa privada, para que através de alternativas, como foram aquelas que implementei quando era ministra do Meio Ambiente, com o pagamento pelo esgoto tratado, a gente possa atender essa demanda que melhora a vida das cidades, o meio ambiente e melhora o desenvolvimento do nosso povo. A família ela tem sido atacada e o problema do saneamento básico, candidata, ele é um assunto que é competência do município e nós precisamos destinar mais recursos para os municípios. Quando fala que é o bolo nacional, aí fica com quase 70% para o governo federal, é uma verdade. Então, nós vamos fazer um novo pacto federativo para que os municípios eles possam atender a necessidade do cidadão. É competência do município e não do governo federal, que toma conta de todos os recursos nacionais e não deixa o município fazer o que ele tem que fazer. Então, nós vamos fazer, no nosso governo, o destino do novo Pacto Federativo, aumentando a participação dos municípios, no Fundo de Participação dos Municípios. Muito bem. Pastor Everaldo, que acabou de concluir aqui a sua fala, o senhor deve fazer do PSC, o senhor deve fazer a próxima pergunta. Por favor, escolha. O senhor só pode fazer para o candidato Levi, é isso? É isso aí. Ou para a Luciana, não pode também? Pode. Não pode? Pode. Para a Luciana, pode. Ninguém me perguntou. É porque é uma por pessoa. Então é para o senhor fazer para o Levi, estão me dizendo lá de cima. Eu falei que dá Candidato Levi, o atual governo ele tem 39 ministérios e nenhum cuida exclusivamente da segurança pública. Eu anunciei no meu primeiro dia de campanha que a criação do Ministério da Segurança Pública para restabelecer a ordem e a autoridade do policial, para resgatar a segurança do cidadão. Qual a sua proposta para a segurança pública? Sr. Everaldo, primeiramente queria responder uma pergunta que recentemente você colocou sobre a privatização da Petrobras, antes de adentrar nesse tema. A Petrobras é imprivatizável, é monopólio nacional. O subsolo brasileiro não pode realmente ser colocado à sanha do privativismo. Então, com isso, eu quero lembrá-lo desse fato antes de adentrar na segurança pública. A questão da segurança pública realmente é um dos maiores problemas da atualidade. Nosso país, se não tiver, pastor Everaldo, a segurança pública focada, primeiro, em maior investimento para que nós possamos dar ao aparato policial condições mínimas de atuar, é inviável. A nossa polícia militar, os nossos policiais civis andam hoje com o mínimo de soldo. Isso é um absurdo hoje um policial ganhar pouco mais de R$1.000 e ter que esperar vários anos para que tenha uma condição econômica de sobrevivência. Resultado, existe, neste caso, grandes problemas nesta área e ele não pode realmente reagir diante dessa situação. E eu creio que, acima de tudo, temos que resolver essa questão pondo mais dinheiro, melhorando as penitenciárias e, acima de tudo, Everaldo, nós temos que combater o narcotráfico. Nós, ao anunciarmos a criação do Ministério da Segurança Pública, apresentamos a proposta de fazer uma força-tarefa envolvendo todas as polícias e tendo informação e se comunicando uma com as outras, porque hoje elas não se comunicam no país. Cada um tem a sua independência e não se falam um com a outra. E o problema da segurança pública que nós vamos atacar de imediato é
a situação da delinquência na rua. Hoje, a pessoa, o cidadão de bem, está preso dentro de casa e o bandido está solto na rua. Então, nós vamos fazer uma força-tarefa para que esses delinquentes que estrupam, que matam, que roubam, eles sejam realmente punidos com a severidade necessária. Dando sequência, Everaldo, nós temos também votar imediatamente a PEC 300, a fim de que os nossos militares, nosso aparato policial possa ter melhor remuneração, as nossas fronteiras guarnecidas, melhor, hoje não são, e privatizarmos as penitenciárias, que hoje estão no poder público. Isso nos Estados Unidos, na Alemanha, em vários países do mundo, na Holanda, isso é feito e realizado. Reduzir a maioridade penal, fundamental. Também nós temos que aquecer que essa juventude aí precisa realmente ser bem encaminhada, com mais esporte, não é? Com educação. Agora, aqueles que praticam, como praticam a morte, o ciclo da morte, com apenas 16 anos, realmente têm que ser punidos com a maioridade penal reduzida, imediatamente. Bom, agora vamos para a última pergunta deste bloco, encerrando, portanto, o bloco, a vez de perguntar o candidato Levi Fidelis, do PRTB. Posso perguntar a quem? A Luciana. A última. Luciana, estava aqui vendo, durante todos vocês falarem, que finalmente chegou a ordem do dia a questão econômica. Não adianta adentrarmos nessas questões sociais, mais médicos, mais PAC da mobilidade, tudo isso aí sem termos dinheiro. E o dinheiro é todo levado para onde? Para os bancos. O governo está pagando 654 bilhões de reais por ano entre serviços da dívida e juros. Como é que você vai resolver, Luciano? Pois é, Levi, esse problema da política econômica, inclusive, é o que unifica os três candidatos do sistema, Dilma, Aécio e Marina. Nós temos uma situação no Brasil em que a conta de juros é o grande fator de desequilíbrio. O problema do Brasil não é o gasto com a Previdência, com a saúde ou com a educação. Muito pelo contrário. Nós temos uma situação em que 40% do orçamento do Brasil vão para sustentar as 5 mil famílias mais ricas. Famílias que são as credoras dessa dívida pública, junto com os bancos, e que recebem todo esse montante do dinheiro público. O Brasil faz, há 20 anos, superávit primário. O que significa isso? Significa que o dinheiro dos impostos do povo é economizado. No ano passado, foram 90 bilhões de reais dos impostos dos brasileiros para atender esses interesses das 5 mil famílias, dos bancos, com essa conta de juros. Uma política que só concentra renda e prejudica os mais pobres. Enquanto isso, a saúde, por exemplo, não recebe sequer 5% do orçamento do Brasil. A segurança pública recebe 0,5% do orçamento do Brasil. E os juros consomem todo o nosso dinheiro, enriquecendo e fazendo com que os bancos lucrem cada vez mais. O PSOL defende uma auditoria da dívida pública para investigar todas as irregularidades que compõem esse sistema. Fora isso, Luciano, nós temos outras coisas que saem pelo ladrão. Por exemplo, a Previdência Social. O governo brasileiro não está tendo a capacidade de cobrar mais de 400 bilhões que estão aí na rua, de sonegadores. Inclusive, nós temos aqui uma candidata que anda muito com algum desses sonegadores, fiscais, inclusive, né? Auditoria fiscal nele também, né? Tem o Guilherme Leal, que deve 603 milhões de reais. O Banco Itaú está devendo 18 bilhões. Por isso, não sobra dinheiro, gente, para colocarmos na justiça, que apenas gastam, investem 11 bilhões, é muito pouco, não é? Para a educação, 95, mas pode ficar lá 18 com o Banco Itaú, né? Com o Guilherme Leal, mais 600 e tanto, e quantos mais? Então, eu pretendo também, como você, fazer uma auditoria imediata em sendo o presidente. E se não for o primeiro presidente que entra, que o faça. Por favor. Pois é, os 3 irmãos siameses não querem e não vão ir à raiz dos problemas, porque eles só querem o seu voto para ganhar a eleição e governar com os mesmos de sempre.
O PSOL defende, além da auditoria da dívida pública, uma revolução na estrutura tributária do país, que hoje é extremamente injusta. A maior parte da nossa arrecadação vem de quem ganha até 3 salários mínimos. E esse dinheiro está indo para enriquecer um punhado de milionários. Nós queremos regulamentar o imposto sobre as grandes fortunas. Quando eu era deputada, propus esse projeto e ele não teve andamento depois que eu saí da Câmara, para que as fortunas acima de 50 milhões de reais paguem uma alíquota de 5% ao ano e, com isso, podemos dobrar os gastos com educação. Muito bom. Muito obrigado. Senhores candidatos, uma boa notícia aqui. O nosso debate, neste momento, é o assunto mais comentado na rede social do Twitter. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho, quando os jornalistas farão perguntas aos candidatos à presidência da República. O debate é uma realização do SBT, da Folha de São Paulo, UOL e Jovem Pan. A gente volta já já. SBT nas eleições 2014. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à presidência da República. Agora será a vez dos jornalistas fazerem perguntas. Vamos às normas deste bloco. Neste segundo bloco, os jornalistas perguntam para um candidato e escolhem outro para comentar. O que responde não pode ser repetido. O que comenta poderá ser escolhido até 2 vezes. Os tempos são 30 segundos para a pergunta do jornalista, 1 minuto e 30 segundos para a resposta. O comentário é de 1 minuto e a réplica é de 45 segundos. Muito bom. Cadê o Fernando Rodrigues? Lá está. Fernando Rodrigues, do portal UOL, fará a primeira pergunta. Boa noite, Fernando. Boa noite, Carlos Nascimento. Boa noite, candidatos. Minha pergunta é para a candidata Marina Silva, com comentário da presidente candidata Dilma Rousseff. Candidata Marina Silva, a senhora recebeu cerca de R$1.600.000 nos últimos 3 anos por conta de palestras proferidas nesse período. E, por conta de uma cláusula de confidencialidade, não revela quais são as empresas que, de fato, pagaram esse dinheiro e quais foram essas empresas exatamente. Nesse período, a senhora tentou criar o Partido Rede e também agora é candidata a presidente da República. A senhora acredita que essa cláusula de confidencialidade é compatível com o conceito de nova política que a senhora propõe, ou será necessário mais transparência para que os seus eleitores conheçam as empresas que pagaram todo esse rendimento para a senhora nos últimos 3 anos? Em primeiro lugar, há que fazer uma separação da minha vida privada como cidadã, do exercício da minha atividade profissional e um contrato de confidencialidade, que é muito mais uma exigência das pessoas que contratam o meu trabalho do que da minha parte. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema em que sejam reveladas as empresas que me contrataram, até porque eu vivo honestamente daquilo que faço. Todo mundo sabe que dou palestras para poder levar a mensagem do desenvolvimento sustentável em todo o Brasil e eu não vejo nenhuma incompatibilidade em quem vive honestamente do seu trabalho e a renovação da política. Aliás, é porque quero renovar a política que nunca me submeti à lógica de ter que ficar buscando um cargo público para poder sobreviver. A vida toda eu trabalhei como professora, quando fui parlamentar. Nunca fiz nenhuma cobrança por qualquer palestra. E mesmo estando no pleno exercício da minha atividade profissional, eu dei mais de 200 palestras gratuitas por conta da minha militância socioambiental. Se as empresas que contrataram o meu serviço quiserem revelar quem foi que me contratou, quanto a mim, não há nenhum problema. Comentário da candidata Dilma Rousseff, 1 minuto. Eu considero que, quando se assume um cargo público, a transparência é uma necessidade. Aliás, nós todos somos obrigados a divulgar o nosso imposto de renda com todos os detalhes, sem nenhum problema oculto ou qualquer outra restrição. Eu acho que isso é uma exigência nova na política brasileira e muito importante. Aliás, eu acho que a questão da governabilidade
ela implica em transparência. Se nós formos transparentes, todo o processo de negociação, que é essencial numa democracia, ele não se torna problemático. Eu nunca deixei de fazer algo que não fosse a favor do Brasil, dos brasileiros e do desenvolvimento do país, da geração de emprego e da melhoria da vida das pessoas. Agora, gostaria de me referir a um debate passado. Eu queria lembrar que o meu governo, de todos os tempos, é o que teve e manteve as menores taxas de juros reais no Brasil. Muito bom. A réplica, 45 segundos. Em primeiro lugar, a Receita Federal é testemunha de que pago todos os meus impostos com transparência. E uma coisa boa que poderia ter sido feita era fazer um comparativo entre outras lideranças políticas que, como eu, também fazem palestras, e de forma correta, honesta e legal, como é o caso do presidente Fernando Henrique, como é o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos fazer um comparativo entre as palestras que eu dei, as empresas que me contrataram e as demais lideranças, para que a gente não tenha dois pesos e duas medidas. Eu busco a transparência e acho que essa transparência deveria estar também para os 500 bilhões que foram destinados ao BNDES sem que estivessem no orçamento público. Muito obrigado. Sim, diz respeito à vida dos brasileiros. Muito obrigado. Queria chamar agora o Fernando Canzian, do jornal Folha de São Paulo, que vai escolher o candidato para responder aquele que irá comentar a nossa próxima pergunta. A minha pergunta é para a candidata Dilma Rousseff, com comentário de Marina Silva. Candidata, a economia brasileira andou para trás no primeiro semestre deste ano, 79% dos eleitores querem mudanças e 1/3 desses eleitores apenas consideram o seu governo ótimo ou bom. O Datafolha fez uma pesquisa, se o segundo turno da eleição fosse hoje, a senhora perderia a eleição por 50-40 para a ex-senadora Marina Silva. Passados quase 4 anos de governo e algumas semanas de horário eleitoral, o eleitor segue incapaz de reconhecer as qualidades do seu governo? Fernando, eu considero que a queda na atividade econômica que nós estamos vivenciando, ela é momentânea. A seca, menos dias úteis e também o prolongamento da crise econômica tem um grande impacto. Nós não estamos em recessão, porque o mercado consumidor, ele aumenta por conta do emprego e por conta do aumento de salários. A inflação, hoje, está próxima de zero. E, ao mesmo tempo, o crédito está sendo ampliado. A Bolsa se valoriza há 7 meses consecutivos e o Brasil está entre 5 países que mais recebe investimento externo. Agora, a economia internacional não se recuperou da crise. Os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão têm altos e baixos. Os Estados Unidos teve crescimento negativo no primeiro trimestre desse ano. O Japão e a Alemanha agora no segundo trimestre. É fato que isso mostra que a crise não acabou. Eu considero que a nossa diferença é que nós não enfrentamos a crise nem desempregando, nem arrochando salários. E acredito que criamos as bases para um novo ciclo. Na educação, por exemplo, o programa de reforço do ensino básico, com mais creches e mais escola integral. Na saúde, o programa de especialidades, que vai acabar com as filas e garantir o acesso da população ao tratamento e a exames. E Muito também, obrigado. no caso da segurança, a integração das Forças Armadas. 1 minuto para o comentário da candidata Marina. Bem, uma coisa importante é verificar que, desde o debate anterior, a candidata Dilma não consegue fazer uma coisa que é essencial para quem pretende um segundo mandato para governar um país como o Brasil, que é reconhecer os erros, porque se não reconhece os erros, não tem como repará-los. Ela se elegeu dizendo que ia controlar a inflação, que ia manter o país em crescimento e que ia fazer com que os juros baixassem. Hoje nós temos inflação alta, nós temos baixo crescimento e nós temos uma situação de juros altos. E a população paga um preço muito alto pela péssima qualidade dos serviços que estão prestados. É só ver as manifestações que aconteceram em junho. Quando as coisas vão bem,
é 100% os louros para o seu governo. Quando vai mal, a culpa é da crise internacional e da própria natureza. Obrigado. Agora a réplica, candidata Dilma. Eu acho, candidata Marina, que é preciso reconhecer os erros e limitações, até porque um diagnóstico errado vai levar a um caminho errado. Propor como forma de solucionar a questão econômica no Brasil a autonomia do Banco Central só levará a maior dificuldade em regulação do sistema financeiro, o que, aliás, foi um dos pontos centrais quando houve a crise do mercado internacional. Mas eu acho que tem os pessimistas de plantão, aqueles que também disseram que ia dar errado a Copa. A Copa pode ter dado errado no campo, mas não deu errado fora do campo, porque o povo brasileiro e o governo brasileiro, com os governos dos estados, impediu que isso acontecesse. O pessimismo é uma péssima fórmula de avançar, Obrigado. Porque você começa desistindo. Obrigado. Kennedy Alencar, do SBT, fará agora a sua participação com a próxima pergunta. A quem, Kennedy, quem comenta? Boa noite, Nascimento. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos. Pergunto para o candidato Aécio Neves com o comentário da candidata Dilma Rousseff. Candidato, no governo Fernando Henrique Cardoso, o caso da compra de votos para aprovar a emenda da reeleição no Congresso não foi investigado pelo procurador-geral da época, Geraldo Brindeiro, nem houve CPI. Em governos do PSDB em São Paulo, o caso Alstom e o cartel do metrô só foram investigados depois que vieram documentos das justiças da Suíça e da França. E no mensalão do PSDB, o tucano Eduardo Azeredo, que é seu aliado, renunciou ao mandato de deputado federal para fugir de punição no Supremo. São exemplos de que o PSDB é tolerante com a corrupção? Caro Kennedy, ao contrário, a marca do PSDB é a marca da austeridade. Nós jamais transformamos e jamais transformaremos eventuais filiados ao partido, eventuais que tiverem cometido qualquer crime, em heróis nacionais. Agora, eu sou um cidadão que preza o Estado de Direito e temos que permitir que a Justiça dê o seu veredito final. No caso do PT, houve uma condenação pela maior corte brasileira, e não que nós torcêssemos por isso, mas é uma condenação que tem que ser respeitada. E a reação, na verdade, do Partido dos Trabalhadores não ajuda ao sentimento e ao entendimento, principalmente das novas gerações, de que existe uma mesma justiça para todos. Eu tenho dito ao longo do tempo, que vamos construir para o Brasil um novo ciclo de governança. Um ciclo de governança transparente, absolutamente transparente, competente, que valorize a meritocracia para se confrontar a esse Estado aparelhado que é das principais marcas do PT. Todas as denúncias devem ser investigadas, todos nós, homens públicos e mulheres, claro, devemos estar aqui à disposição para prestarmos quaisquer tipo de esclarecimentos. E cabe à Justiça, em última instância, condenar ou absolver aqueles que foram processados. Eu tenho absoluta segurança de que o Brasil, a partir de janeiro do ano que vem, vai viver um novo ciclo em que as denúncias sucessivas que hoje recaem sobre o governo vão ser superadas. Nós queremos tirar as nossas empresas das páginas policiais dos jornais e reintroduzi-las nas páginas da economia. 1 minuto para o comentário da candidata Dilma. Olha, é importante lembrar que no governo meu e do presidente Lula, nós fortalecemos a Polícia Federal. E a Polícia Federal promoveu 162 operações de combate à corrupção, lavagem de dinheiro e crime financeiro. Também no governo meu e do presidente Lula, a CGU ganhou status de ministério. Criamos o portal da transparência, aprovamos a lei de acesso à informação, da ficha limpa, da punição dos corruptores e do combate às organizações criminosas. Ainda criamos a Comissão de Combate à Lavagem de Dinheiro. Respeitamos a autonomia da Procuradoria-Geral da República e, assim, escolhemos o primeiro da lista e não fizemos a prática errada de esconder processos e não investigar através daquele que ficou famoso como engavetador-geral da República. Além disso, eu quero dizer que a corrupção jamais, no meu governo, foi varrida para baixo do tapete. Obrigado. A réplica, 45 segundos. A presidente elenca um número grande de iniciativas tomadas para o combate à corrupção.
Curiosamente, nenhum desses instrumentos funcionou para nenhuma dessas denúncias que aí hoje assustam, aviltam e trazem indignação aos brasileiros. Todas elas foram apresentadas ou pela imprensa ou pela Polícia Federal. Infelizmente, esta é a realidade. A nossa principal empresa pública hoje tem o seu principal diretor preso e o governo da candidata Dilma Rousseff, ao invés de permitir que a CPI e as investigações ocorressem de forma adequada, tenta manipular as informações. Agora, recentemente, um dirigente da empresa em Brasília deixa o seu cargo quase que numa confissão de que estavam ali para também aviltar o Congresso Nacional e impedi-lo de fazer as investigações que tem a função constitucional de fazer. Obrigado. Agora vamos para o Patrick Santos, da Rádio Jovem Pan. Boa noite, Patrick. Quem responde e quem comenta? Boa noite. A minha pergunta é ao candidato Eduardo Jorge e quem comenta é a candidata Marina. Candidato, segundo a pesquisa Datafolha, 83% dos entrevistados são contrários à descriminalização das drogas. E a maioria esmagadora também da população se mostra contrária à ampliação das hipóteses de aborto legal. E o senhor defende, é favorável a essas duas questões. O oposto do que mostra a pesquisa, e diferente do que o PV dizia lá em 2010, quando Marina Silva era a candidata do PV. Eu lhe pergunto, qual PV defende o interesse do eleitor, o de 2010 ou o de 2014? 2010 foi uma campanha linda, foi uma honra estar junto com a Marina, mas foi uma coligação entre o PV e a Marina, praticamente. Embora ela tivesse filiado no PV, ela é uma verdadeira instituição e muito respeitada no mundo todo. E tinha algumas questões que ela, e questões do programa do PV, de longa data, não só do PV do Brasil, mas de uma corrente internacional que nós somos, que são essas duas questões de legalização com regulação das drogas para diminuir o prejuízo à saúde dos usuários e combater o crime, e, ao mesmo tempo, dar o direito às mulheres à interrupção da gravidez e não tratá-las como criminosas. Mas numa coligação, para viabilizar a coligação com a Marina, isso não foi possível, mas isso continuou no programa do PV. Continuou no programa do PV. E agora, com o PV solitário, isso emerge plenamente. Sempre foram bandeiras do PV e sempre serão. E minhas também. Porque, como médico de saúde pública, eu defendo isso há mais de 25 anos. Fui o primeiro deputado, no começo da década de 90, quando eu era o responsável do PT pela Comissão de Seguridade Social, que apresentou a proposta da legalização com regulação pelo Estado para bloquear o poder do crime e poder alcançar e ajudar os usuários, que hoje nós não conseguimos. Fui eu o primeiro que discutiu o assunto de que as mulheres brasileiras que fazem interrupção da gravidez, nessa lei consideradas criminosas, não poderia continuar desse jeito. A lei, lá, projeto de lei, que revoga essa lei cruel e reacionária, é de minha autoria, de uma outra deputada do PT, minha querida Sandra Starling. Portanto, obrigado. Obrigado. Marina, candidata Marina, 1 minuto para o seu comentário. Bem, em primeiro lugar, acho que o candidato Eduardo Jorge retratou com respeito o que aconteceu em 2010. Quando eu entrei no PV, eu pedi que se fizesse uma cláusula de consciência em relação a alguns temas que eu, pessoalmente, não defendo, como, por exemplo, a questão do aborto. E, naquela oportunidade, o que nós propusemos, e que eu acredito, é que esse debate precisa ser feito com muito cuidado e responsabilidade. Não é uma discussão fácil, envolve questões filosóficas, questões éticas, questões morais e questões espirituais. O problema é que há uma visão atrasada que, em vez de discutir no mérito, vai para o rótulo. Eu não satanizo ninguém que defende a legalização das drogas, como é o caso do presidente Fernando Henrique do PSDB, e nem aqueles que estão defendendo o aborto. O que eu quero é fazer o debate para que a gente possa, através de um plebiscito, chegar a uma conclusão em relação a esse tema. 45 segundos para a réplica. Esses índices de pesquisa que você fala são verdadeiros, mas é muito resultado da covardia das lideranças brasileiras políticas, que não têm coragem de expor ao povo brasileiro quais são os prejuízos de você classificar como criminosas 600, 700 mil mulheres por ano que, por algum motivo, fazem interrupção da gravidez. Covardia.
medo das lideranças políticas de fazer de peito aberto essa discussão, como a Marina falou. É uma discussão muito difícil, eu sei disso daí, mas eu vou continuar condenando essas mulheres morrerem em clínicas clandestinas, continuar condenando elas como criminosas, e a mesma coisa em relação às drogas. Não tem coragem de discutir com o povo e explicar que há políticas mais inteligentes para diminuir o sofrimento daqueles jovens que estão na dependência. Covardia. Obrigado. Fernando Rodrigues, do portal UOL, fará agora a sua segunda pergunta. Para quem? E quem comenta, Fernando? A pergunta é para o candidato pastor Everaldo, com o comentário do candidato Aécio Neves. Candidato pastor Everaldo, o senhor faz uma campanha defendendo o que chama de valores da família. Gostaria de perguntar para o senhor a respeito de um episódio que, neste momento, se encontra em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de um processo no qual o senhor é acusado por uma mulher, Kátia Maia, de agressão. O senhor alegou legítima defesa, foi econômico na explicação, eu não conheço a explicação completa, queria dar oportunidade ao senhor de explicar melhor o que aconteceu nesse episódio e dizer qual é a sua política para a prevenção de violência doméstica no país, sobretudo contra a mulher. Fernando, muito oportuna a sua pergunta. Eu, como todas as pessoas que casam, tenho desejo de manter o casamento. Fui casado 22 anos com a mãe dos meus filhos, uma mulher maravilhosa, mas não tive o mesmo êxito que o meu pai e minha mãe, que vão fazer 60 anos de casado agora, no dia 23 de dezembro. Depois do meu casamento, tive um relacionamento com essa pessoa citada e, por unanimidade, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou totalmente improcedente essas afirmativas. E hoje eu restabeleci a minha vida, sou bem casado com a cantora Esté, que está aqui no estúdio ao meu lado. Então, eu nunca agredi uma mulher. E a minha política sempre será em favor da família. Sempre tratarei a família, colocando em primeiro lugar a família, porque é um bem maravilhoso. Não adianta termos políticas se a família for mal. Então, se a família vai bem, a cidade vai bem. Se a família vai bem, o Estado vai bem. Se a família vai bem, o Brasil vai bem. Então, eu sou uma pessoa que luto pela família e a minha vida toda tenho exemplos dentro de casa como se deve tratar a família. Então, meu querido Fernando Rodrigues, e para você que está em casa, nunca agredi ninguém. Comentário de Aécio Neves, 1 minuto. Olha, em relação a essa questão, e falo de forma genérica, nós tivemos um extraordinário avanço, que foi a aprovação da Lei Maria da Penha. Me orgulho muito de tê-la apoiado. Mas, nesse tempo que me resta, eu me permito voltar a um tema que passou longe aqui das minhas possibilidades de intervir, que é a questão da segurança. E a candidata oficial falava que disponibilizara recursos para os estados para a construção de penitenciárias. Infelizmente, nesse período de governo da atual candidata e atual presidente da República, foram investidos do Fundo Penitenciário menos de 11% daquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional. E eu quero oferecer ao Brasil um projeto que deu muito certo em Minas Gerais, aliás, como vários outros projetos. Um deles é as APACs, com índice de ressocialização acima de 75%, onde os presos de menor periculosidade, eles próprios cuidam das suas seguranças, estudam e trabalham. E as parcerias com o setor privado, porque Minas Gerais foi o único estado brasileiro que construiu vagas no sistema prisional em parceria com o setor privado para desafogar imensamente o nosso sistema. Pastor Everaldo. Quero reafirmar para a população brasileira o meu compromisso com a família tradicional, como está na Constituição brasileira. Sou contra a violência e qualquer tipo de preconceito, mas nenhuma sociedade é mais forte que os seus laços familiares. E a fortaleza das suas famílias depende do casamento entre homem e mulher. Sou contra o aborto, sem necessidade de plebiscito. Isso é o que eu defendo com coerência e sem, como um líder nacional, que eu sou admirador, sempre falava assim, ó, esse fulano ou esse pessoal está costeando o alambrado, quer dizer, dando uma voltinha. Eu sou claro e coerente nas minhas defesas. Muito obrigado. Fernando Canzian, do jornal Folha de São Paulo. A segunda pergunta, por favor, e quem comenta? Quem responde e quem comenta? A pergunta é para a candidata Luciana Genro, com um comentário de Aécio Neves, por favor.
A senhora faz uma crítica ao que chama de submissão do país ao capital financeiro, prega uma auditoria na dívida pública e uma redução drástica dos juros. Muitos analistas veem no atual cenário econômico um clima de animosidade entre o governo do PT e o mercado financeiro e empresarial. As suas propostas não são um pouco atrasadas, populistas, não só agravariam esse quadro geral? Fernando, quando me chamam de populista, eu sempre respondo que, para defender os interesses do capital, dos bancos, das grandes empresas, das empreiteiras, já tem o PT, já tem o PSDB e tem também a Marina. O meu papel é defender os interesses do povo. E o que nós temos no Brasil hoje é uma política econômica de submissão aos interesses do capital. Os bancos são os únicos que têm lucrado numa economia que o povo está endividado. A presidente Dilma aumentou a taxa de juros no Brasil 9 vezes. Isso significa que, ao aumentar a taxa de juros, se aumenta também a quantidade de dinheiro do orçamento que vai para esses credores da dívida pública, estas 5 mil famílias de milionários que têm um patrimônio equivalente a 400 milhões de reais, em média, enquanto que a maioria do povo não consegue nem chegar a R$ 1.500 de renda. 3 em cada 4 trabalhadores ganham apenas R$ 1.500. Os aposentados estão vendo seu poder de compra ser corroído pelas políticas implementadas desde o governo do PSDB com a conivência do governo Lula. E a Marina, ao prometer manter o tripé macroeconômico, também está se comprometendo com os bancos. Aliás, tem uma tradicional banqueira na coordenação de elaboração do seu programa de governo. Os 3 irmãos siameses com a mesma política. Obrigado. 1 minuto para o seu comentário. Olha, eu vejo sempre com uma certa restrição aqueles que se auto-intitulam defensores dos bons valores, dos bons costumes e defensores do povo. Ninguém pode ter esse monopólio. Ambos, acho que todos que estamos aqui, acreditamos em causas diferentes, mas queremos chegar ao mesmo caminho. Eu tenho um projeto para o Brasil, um projeto que vai permitir o encerramento desse ciclo de governo que fracassou, e fracassou em todas as áreas, para iniciarmos um outro que permita o Brasil crescer, os empregos de boa qualidade voltarem a ser gerados aqui, através da recuperação da nossa indústria, um governo que substitua o aparelhamento da máquina pública pela meritocracia, como fiz no governo de Minas Gerais, e que permita que os nossos indicadores sociais possam melhorar. A educação, o primeiro deles, assim como fiz também em Minas Gerais, que tem a melhor educação fundamental do Brasil. Talvez não diga aqui todas as propostas que gostariam, mas todos os compromissos que assumi são compromissos factíveis, porque eu estou preparado não apenas para vencer as eleições, mas para governar o Brasil. Por favor. É claro que o candidato Aécio tem que desconfiar quando alguém diz que vai governar para o povo, porque ele não governa para o povo, ele governa para as elites. A política econômica do PSDB é uma política que só interessa aos de cima, aos do andar de cima. Aliás, o cidadão que ele anunciou que será o presidente do Banco Central na eventualidade dele ganhar a presidência da República, Armínio Fraga, já esteve na equipe econômica do país e foi um dos que administrou as mais altas taxas de juros do Brasil. Inclusive, nós estamos hoje com uma situação em que os ativos dos 50 maiores bancos são 74% maiores do que os ativos das 500 empresas. Então, até a economia real está sofrendo com essa política de financiarização defendida pelo PSDB, pelo PT e pela Marina. Obrigado. Vamos para o Kennedy Alencar, que fará a sua pergunta. Por favor, Kennedy. Olá, Nascimento. A minha pergunta vai para o candidato Levi Fidelis, com comentário do candidato Eduardo Jorge. Candidato Levi, o senhor foi candidato 10 vezes, nunca se elegeu. Como o senhor responde à crítica de que o PRTB seria uma típica legenda de aluguel que vive do dinheiro do fundo partidário, vive de negociar alianças pelo seu escasso tempo de TV e rádio nas eleições e vive também de negociar candidaturas que fazem ataques terceirizados nas eleições, as chamadas dobradinhas? Kennedy, isso é o típico ponto fora da curva. Como dizia lá o ministro Barbosa, não tem nada a ver o que nós estamos tratando com campanha política. E é típico também de perseguição aos ditos partidos ideológicos pequenos. Primeiramente, meu partido existe há 20 anos. Eu sempre disputo campanhas
em todos os níveis, especialmente majoritárias, demonstrando assim que, por exemplo, agora nós estamos lançando aqui em São Paulo governador, senador, eu na presidência e outros 8 estados no Brasil. Imagine só, que aluguel é esse, se eu estou tratando aqui de macroeconomia, onde ninguém tocou em assuntos tão profundos, apenas todo mundo dizendo que resolve os assuntos do Brasil. Estou se esquecendo do buraco que tem de rombo na economia brasileira. Agora, você que é típico representante dessa mídia vendida, essa mídia que ataca, essa mídia exatamente que coloca a gente nas pesquisas lá embaixo, que são pesquisas não testadas, não provadas, nem registradas, são apenas protocolizadas. É sim legenda de aluguel, é sim língua de aluguel. Você se comporta como tal e alguns outros da própria mídia. Agora, um partido digno que recebe míseros R$100 mil mensais do fundo partidário, você acha que dá para tratar de algum partido assim, meu filho? Com 47 funcionários que eu tenho, isso é exatamente uma verdadeira calúnia. A Luciana, com certeza, vai tratar disso agora também, porque ela também leva exatamente a mesma marca de injustiça que vocês cometem conosco. 1 minuto para o comentário de Eduardo Jorge. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu vou aproveitar o meu minuto e dizer que o PV tem uma proposta bastante ousada de reforma política, porque o PV é um partido democrático. É um partido que adora a democracia participativa, adora a democracia direta, mas não despreza a democracia representativa, que é o leito que corre, é o rio que corre permanentemente na democracia. Portanto, nós queremos reforçar, resgatar o prestígio da democracia representativa brasileira, que está indo ladeira abaixo. E um dos motivos principais é que os políticos hoje se comportam como se política fosse negócio, como se política fosse profissão, como se política fosse uma carreira, uma verdadeira casta apartada do povo. Todas as nossas propostas, vejam lá no nosso site do PV, 2 páginas de propostas para resgatar o prestígio do parlamento, o amor que o povo tem que ter, o respeito que ele tem que ter pelos executivos e pelos parlamentares que ele elege. Ok, 45 segundos. Falar de legenda de aluguel, um partido que há 20 anos lançou a ideia da mobilidade urbana, que exatamente é nosso Aerotrem, Monotrem, que ontem, inclusive, participei, né, da sua inauguração aqui em São Paulo, como cidadão, naturalmente, não podia como candidato. Estive lá e vi, que maravilha, que sensacional. O anel viário aqui em São Paulo, transformado em rodoanel, isso é legenda de aluguel, meu amigo. Conceitos, como eu sempre lancei, que temos, né, para a juventude. Eu tenho certeza absoluta que campanhas como esta, nós sairemos muito mais fortes, porque já elegemos mais de 3 mil parlamentares através da legenda, que deu chance e oportunidade a tantos brasileiros. E na próxima eleição de prefeito e na atual teremos mais chance e oportunidade. Nosso partido só tem crescido. Muito obrigado pelo ponto fora da curva, meu amigo. Chegamos ao fim deste segundo bloco. Vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos já já. O debate tornou-se o assunto mais comentado em todo o planeta na rede social Twitter. SBT Eleições 2014. Agora são 6 horas e 55 minutos, estamos de volta com o terceiro bloco do debate presidencial. Os candidatos deste bloco voltarão a fazer perguntas aos adversários. Vamos então às normas deste bloco. Candidato pergunta para candidato. O mesmo candidato poderá responder até 2 perguntas. Vamos aos tempos. Pergunta, 30 segundos. Resposta, 1 minuto e 30 segundos. Réplica, 45 segundos. E tréplica, 45 segundos. Muito bom. No sorteio, sempre no sorteio feito com os partidos, ficou definido que a candidata Dilma Rousseff, do PT, fará a primeira pergunta neste terceiro bloco. Candidata. Pergunto para a candidata Marina. Candidata, os jornais têm afirmado que a senhora pretende reduzir a importância do pré-sal. O seu programa de governo, 242 páginas, tem apenas uma linha para o pré-sal. E a senhora disse que o petróleo do pré-sal é uma aposta estratégica errada. Candidata, por que esse desprezo por uma riqueza tão importante para o Brasil, para a saúde, para a educação dos brasileiros e tão invejada no mundo? Em primeiro lugar, candidata Dilma, o que nós estamos afirmando no nosso programa de governo é que, além do pré-sal,
que é uma riqueza necessária, que deve ser explorada com todo o cuidado, inclusive para que os seus recursos possam ser investidos corretamente em educação, para melhorar a qualidade de vida dos nossos jovens, apostar em ciência, tecnologia e inovação. Nós estamos reafirmando a necessidade de continuar explorando essa fonte de energia. No entanto, nós não podemos ter uma visão de ficar apenas aonde a bola está. É preciso ir para onde a bola vai estar. E, na verdade, o mundo inteiro está numa corrida na busca de novas fontes de energia, que o Brasil é campeão, tem um grande potencial de geração de biomassa, de energia eólica, de energia solar, inclusive negligenciadas durante o seu governo. Nós queremos combinar as duas coisas. O Brasil já é gigante pela própria natureza, mas precisa se tornar gigante pela natureza das decisões que tomarmos. E, infelizmente, no seu governo, o maior perigo para o pré-sal é o que foi feito com a Petrobras, uma empresa que perdeu o seu valor e que foi usada politicamente para poder dar conta dos índices de crescimento que não aconteceram e para reduzir o risco da inflação de forma inadequada. Candidata, o pré-sal é um dos maiores patrimônios do povo brasileiro. É o nosso passaporte para o futuro. Várias outras riquezas existem, é verdade. Mas o pré-sal está aí e deve ser explorado para que nós possamos ter uma educação e uma saúde de muito mais qualidade. Da creche, mais educação em tempo integral. E isso, só o pré-sal, em termos de riqueza, pode dar ao Brasil. É mais de 1 trilhão, candidata, que nós não podemos abrir mão. Não há essa contradição entre uma riqueza e outra. E não é verdade. O Brasil se caracterizou nos últimos anos por explorar, sim, eólica. O ano que vem, inclusive, nós seremos o país com a 2ª maior implantação de eólica no mundo. Muito obrigado. Veja, candidato, o petróleo não pode ser demonizado, como a senhora fala. Em primeiro lugar, a candidata, ela tenta se valer desse recurso para tangenciar com os problemas que criou durante o seu governo na Petrobras. A Petrobras, uma empresa valorizada, que hoje está pagando caro as escolhas erradas que fez. Empresas que foram compradas por valores que a sociedade muito bem conhece e que hoje estão sendo investigados na Justiça. O que nós queremos é que essa fonte de riqueza seja explorada para melhorar a vida dos brasileiros, inclusive utilizando os recursos para buscar novas formas de riqueza, com tecnologia e inovação, para criar novos produtos, novos materiais, energia limpa, renovável e segura e de geração distribuída. Obrigado. Eu lembro aos senhores participantes do debate que, neste bloco, diferentemente do primeiro, o mesmo candidato poderá ser perguntado 2 vezes. A próxima pergunta agora é de Luciana Genro, do PSOL. A sua vez de perguntar. Vou continuar com a Marina. Marina, a receita, o remédio que o governo está usando contra a inflação está matando o paciente. O Brasil entrou em recessão. A receita dos tucanos é ainda mais dura, mais arroxo salarial, mais superávit primário para pagar juros da dívida, aumento das tarifas de luz. E, pelo que eu vi no teu programa, a tua receita é a mesma dos tucanos, inclusive os teus economistas são tucanos. Tu és a segunda via do PSDB? Em primeiro lugar, eu tenho dito, Luciana, que nós teremos uma atitude de reconhecer os ganhos históricos da realidade brasileira. Nós reconhecemos que a estabilidade econômica foi uma conquista da sociedade brasileira que, infelizmente, foi negligenciada no governo da presidente Dilma, porque a inflação volta a crescer, os juros estão ficando elevados e a responsabilidade fiscal não está acontecendo como deveria. Nós queremos recuperar, sim, o tripé da política macroeconômica, e eu estou dizendo isso desde 2010. Isso não tem nada a ver com ser linha auxiliar desse ou daquele. Infelizmente, essa visão
empobrecida do debate político, não consegue enxergar outras alternativas. Eu tenho dito que vamos manter, sim, as conquistas da política econômica do governo do Fernando Henrique, as conquistas da política social do governo do presidente Lula, que estão sendo ameaçadas pelo desmande da política econômica do baixo crescimento no governo da presidente Dilma, e nós vamos encarar os novos desafios. Porque sem crescimento, sem estabilidade econômica, com a volta da inflação, não tem como fazer a saúde, a educação, a segurança pública, a mobilidade ficarem melhor na vida dos brasileiros, e esse é o esforço que nós queremos fazer, parar de fulanizar as conquistas e tê-las como sendo de toda a sociedade brasileira. A réplica. Não dá, Marina, tem que escolher lado. Ou se está do lado do capital, ou dos trabalhadores, ou se está do lado dos bancos, ou se está do lado do povo endividado. Na verdade, tu não podes fazer uma nova política cedendo aos interesses dos banqueiros, propondo autonomia do Banco Central, cedendo aos usineiros, propondo aumento de gasolina, cedendo aos setores mais reacionários da política. Não durou 24 horas, Marina, e 4 tweets do Malafaia, o teu compromisso com o casamento civil igualitário e com a política de combate à homofobia nas escolas. Não é possível. Os direitos humanos, os direitos sociais, não podem ser restringidos. É preciso defender todos aqueles que precisam de mais direitos. Por favor, 45 segundos para a tréplica. Em primeiro lugar, Luciana, o que eu falo pelas minhas convicções. Há uma visão equivocada de que as convicções são sempre porque você está ficando desse ou daquele lado. Aliás, você tem a mesma visão da polarização que tem o PT e o PSDB. Só que você faz isso pelo lado da esquerda, que às vezes é tão dogmática quanto aqueles que são rotulados de direita. Eu tenho as convicções de que é preciso manter, sim, as conquistas, que temos que corrigir os erros. E quanto à questão da mudança do programa de governo, foi em função de um erro que a equipe do programa de governo fez no processo. Nós defendemos as liberdades individuais e queremos combater toda e qualquer forma de discriminação a quem quer que seja. Obrigado. A candidata Marina Silva, por favor, será a próxima também a perguntar agora. A senhora deve escolher quem vai endereçar a sua pergunta. Eu vou fazer a pergunta para a candidata Dilma. Candidata, quando foi eleita em 2010, havia um compromisso seu de que o Brasil iria continuar crescendo, de que os juros ficariam baixos e de que a inflação seria controlada. Hoje nós estamos vivendo em uma situação em que, de cada 5 famílias, 3 estão endividadas. A pergunta, por favor. E uma não pode pagar. O que deu de errado no seu governo? Candidata Marina, o que deu certo no meu governo foi que nós tiramos 36 milhões de pessoas da pobreza e elevamos 42 milhões de pessoas à classe média. Muitas coisas nós ainda vamos ter de continuar fazendo. Agora, eu quero dizer que há uma contradição, sim, entre querer uma política macroeconômica atrelada a interesses e a uma forma de visão que é para desempregar, para arrochar, para aumentar preço de tarifa e para aumentar impostos. E, ao mesmo tempo, defender políticas sociais. Não cabe. O cobertor é curto. Não se resolve isso com boas palavras ou boa intenção. Sem apoio político, candidato, sem discussão e sem negociação, a senhora não consegue aprovar os grandes programas do Brasil. Eu quero dizer que eu apostei na governabilidade. Nunca negociei contra os interesses do Brasil. Ganhei muitas e perdi algumas. Agora, candidata, sem apoio no Congresso Nacional, não é possível assegurar um governo estável, um governo sem crises institucionais. Por isso, eu queria discutir que não somos nós, os presidentes, que escolhem os bons. Quem escolhe os bons
é o povo brasileiro. É Obrigado. ele que escolhe por eleição direta. Obrigado. Exatamente o que eu disse já mais de uma vez. A presidente Dilma tem muita dificuldade em reconhecer os problemas do seu governo. E, se não os reconhece, começa a passar uma situação, uma sensação de desconfiança em relação ao seu governo em um próximo mandato. Nós defendemos, sim, a autonomia do Banco Central, porque esse governo, com a atitude que tem tomado, com políticas erráticas, tem feito com que a autonomia, de fato, fosse completamente depreciada. Por isso, precisa institucionalizá-la. A postura que vem sendo assumida de dizer que está tudo colorido é uma atitude que não ajuda a resolver os problemas. Ok, obrigado. Temos uma grave situação que precisa ser enfrentada. A tréplica, 45 segundos. Candidata, eu acho que o maior risco que uma pessoa pode correr é não se comprometer com nada. Ter só frases de efeito e frases genéricas. O que ocorre quando se é presidente da República é que se tem de se explicar como vai ser feito, porque você vai ter de fazer no dia seguinte. Então, não basta dizer que vai fazer uma lista de coisas, sem dizer de onde vem o dinheiro. Não basta dizer que as coisas serão feitas assim, um assado. Eu quero dizer que eu acredito que tem muita coisa para fazer no Brasil. Ainda falta muita coisa para fazer no Brasil. Eu sei disso porque eu tentei fazer todos os programas de saúde, educação, mobilidade urbana e segurança. Obrigado. Vamos agora para a próxima pergunta. Candidato Levi Fidelis, do PRTB, é quem vai perguntar. A quem, candidato? Por gentileza, quem dos três, do G grandes aí, dos grandes eu posso perguntar? O senhor só não pode perguntar para a candidata Marina, que já respondeu 2 vezes. 2 vezes? Isso. Vamos perguntar, então, ao candidato Aécio Neves, mesmo porque, Aécio Neves, nós temos muito a ver, eu sou mineiro quanto você, e quero saber como nós vamos resolver a questão dos congestionamentos das grandes metrópoles do Brasil e cidades médias também, já que é um tema que muito me é caro, que é a mobilidade urbana. E eu tenho trazido para o Brasil conceitos e ideias, embora o Ken Lecar, língua de trapo, não tenha dito que não, mas são altamente produtivas para o meu país, que é exatamente isto. Por favor, candidato. Caro candidato, esse é um tema caro para todos os brasileiros, de forma especialíssima para os brasileiros que vivem nas grandes metrópoles. Todos nós sabemos que ao redor do mundo é sim responsabilidade da União, dos governos centrais, fazerem, às vezes até em parceria com os municípios e até com os estados, os projetos de investimento em mobilidade. A grande verdade que aconteceu no Brasil, caro candidato, é que ao longo de 10 anos o atual governo demonizou as parcerias com o setor privado e, obviamente, atrasou investimentos que poderiam hoje estar beneficiando milhões e milhões de brasileiros. Hoje, eles apenas habitam a belíssima propaganda oficial da candidata do PT. Vi recentemente uma relação de obras de metrô que serão ainda entregues à população brasileira e, na verdade, depois de 12 anos de governo, a grande maioria delas ainda não está pronta. Nós temos que fazer um planejamento da questão da mobilidade, lato sensu, meu caro candidato, pensando também na questão da sustentabilidade, do bem-estar das pessoas. O senhor defende enfaticamente veículos sobre trilhos. Aqui mesmo em São Paulo, nós tivemos já em funcionamento uma obra extraordinária, eu tive a oportunidade de conhecê-la recentemente com o governador Geraldo Alckmin, que é um caminho, mas serve para São Paulo, mas não serve para outras regiões do país. Portanto, parcerias com todos os municípios, os grandes municípios brasileiros por parte da União é essencial para que esses investimentos saiam do papel. A réplica. Nosso partido sempre defendeu ideias e conceitos ao longo de 20 anos de existência. A senhora Dilma Rousseff, por exemplo, implementou a desoneração da cesta básica. Ideia de quem? Do PRTB, Levi Fidelis. Né? O Aerotrem Monotrio está aqui, feito, realizado pelo Geraldo Alckmin e iniciado pelo Serra. PRTB, Levi Fidelis. Não é? E também você sabe que, ao longo dos anos, nós temos disputado todas as eleições. E sabemos que essa questão do transporte é crucial no país. Transporte de carga, transporte de passageiros, e o nosso partido sempre foi um partido avançado, ao longo do tempo tem demonstrado isso.
Por isso, Aécio, que eu realmente comungo exatamente do seu pensamento também. Temos que realmente conseguir prosseguir a avançar nesse campo. Eu disse recentemente, caro candidato, que o ativo mais valioso da política é o tempo. Quero aqui repetir, o tempo perdido não volta mais. E o governo do PT perdeu um longo período em que poderia já ter realizado inúmeros desses investimentos, exatamente por não compreender que a parceria com o setor privado era essencial. Hoje, depois de 12 anos do governo do PT, sequer temos o marco regulatório do setor ferroviário aprovado. O Brasil é um país que prescindiu, que abriu mão de investimentos em ferrovias, investimentos em hidrovias ao longo desses 12 anos, que seriam essenciais. Aí já saio, inclusive, da questão da mobilidade urbana, para falar da competitividade de quem produz no Brasil. Infelizmente, os grandes equívocos desse governo, ou aquilo que o presidente disse certa vez, o aprendizado da atual presidente tem custado muito caro ao Brasil. Tempo esgotado. O senhor deverá agora, candidato Aécio Neves, do PSDB, fazer a próxima pergunta. Faço a... Quais as O alternativas? senhor só não pode perguntar para a candidata Marina, que já respondeu 2 vezes. Todos os outros candidatos, o senhor pode perguntar. Pergunto à candidata Dilma Rousseff. Senhora candidata, volta ao tema da segurança pública. Hoje, nada mais aflige as famílias brasileiras do que o aumento da criminalidade e da insegurança. O seu governo tem investido muito pouco nessa área. Do conjunto de investimentos na área de segurança pública, apenas 13% vem da União. Do Fundo Nacional de Segurança, menos de 40% do que foi aprovado foi investido. E, como já disse, do Fundo Penitenciário, menos de 11%. A senhora considera segurança pública também responsabilidade da União? Candidato, acho que você tem memória fraca. O governo federal deu um apoio financeiro de 141 milhões para Minas Gerais criar 5.668 vagas em 15 presídios, como Uberlândia, Ribeirão das Neves, Pará de Minas, Lavras, Ubá, Muriaé, entre outros. Além disso, candidato, a sua memória é tão fraca que, no caso do transporte público, o senhor esquece que nós temos parceria com o governo do Estado de Minas em todas as grandes obras de mobilidade urbana que existem em Minas Gerais. Exemplo, o metrô que nós estamos fazendo em BH, em Belo Horizonte, é feito em parceria com o governo do Estado e a Prefeitura e a iniciativa privada, candidato. Acho que o senhor está mal informado. Além disso, o monotrilho aqui de São Paulo, que todos vocês se referem, só foi viabilizado porque o governo federal colocou financiamento para que ele fosse realizado. Além disso, candidato, nós temos 9 metrôs em todas as capitais do Brasil sendo feitos. O meu governo colocou 143 bilhões de reais. Nós temos 6 novos trens interurbanos, 3 monotrilhos, 2 além do de São Paulo, que é o de São Gonçalo e do ABC Paulista, 13 VLTs, 2 aeromóveis, o de Porto Alegre e o de Campos, e 189 BRTs, candidato, e corredores exclusivos. Cara candidata, quem ouve esse debate ou quem liga a televisão abruptamente vai achar que está no debate de 4 anos atrás, porque são as mesmas propostas, as mesmas promessas que a senhora repete. Em Belo Horizonte, senhora candidata, talvez pela pouca familiaridade que demonstra com a nossa capital, ganha um prêmio quem andar em um palmo de metrô construído pelo governo do PT nos últimos 12 anos. A verdade é que agora, ao final do governo, de forma, inclusive, acho que é adequada, mas razoavelmente envergonhada, o governo da senhora sucumbe à necessidade de fazer as parcerias com o setor privado. Mas, infelizmente, não avançou como poderia ter avançado. Também, na mobilidade, a realidade é essa, o governo da presidente Dilma Rousseff fracassou, como fracassou em todas as outras áreas. Candidata Dilma, 45 segundos. Eu vou repetir, candidato, não é uma questão trivial. 143 bilhões de reais foram colocados à disposição, tanto de orçamento geral da União, que é dinheiro do governo federal, quanto de financiamento. Sabe para quê? Para que as pessoas tenham tempo, para que as pessoas tenham transporte seguro e rápido. E tempo, candidato, é para ficar com a família, para poder desfrutar da vida. Então, o governo federal, pela primeira vez, investiu uma quantidade significativa de recursos. E acho estranhíssimo
que o senhor não saiba, talvez o senhor não tenha estudado isso direito, o senhor não saiba que as obras feitas em Minas Gerais, tanto as obras de rodovias quanto a de mobilidade urbana, foram feitas com recursos federais. Obrigado. Agora, a pergunta do candidato Eduardo Jorge. O senhor só não pode perguntar para a candidata Dilma, candidata Marina. Eu vou perguntar para o candidato Aécio. Eu fiquei ainda remoendo aqui, intrigado, porque o Aécio falou que concordava com aquela proposta do PV de baixar a taxa de juro básico até chegar ao nível da inflação, como é feito em outros países civilizados, e não aqui no Brasil, que os 10 bancos comandam toda a economia brasileira, deixando a indústria na pasmaceira, deixando os trabalhadores na miséria. É verdade isso? Você vai baixar como nós, até chegar a baixar uma taxa assim de 6%, 5%? Meu caro candidato Eduardo, concordei com o diagnóstico que Vossa Excelência faz, mas eu posso dizer de forma muito clara que nós queremos que os juros que o BNDES oferece hoje aos amigos do poder possam ser praticados pelo conjunto da economia. E quem tem hoje as condições objetivas de permitir o resgate da confiança do Brasil, a retomada do crescimento da nossa economia e a prática de taxas ao longo do tempo decrescente, taxas de juros decrescentes, somos nós. O que nós estamos vendo aqui, meu caro candidato e amigo Eduardo Jorge, é que existe uma proposta oficial, um projeto do governo que está aí e que, repito, fracassou, e ele é expresso na avaliação de mais de 79% da população brasileira que quer mudanças. O nosso papel agora é mostrar qual mudança que cada uma dessas candidaturas expressa e sinaliza. A nossa é uma mudança consistente, é uma mudança verdadeira, que tem começo, meio e fim. Eu não estou me convertendo a teses que eu demonizava ou combatia lá atrás. Nós acreditamos na responsabilidade fiscal, na transparência como instrumento absolutamente necessário ao resgate dessa credibilidade. Eu quero retomar o fortalecimento e a profissionalização das agências reguladoras, porque tudo isso, Eduardo, é fundamental para que nós possamos ter dinheiro para voltar a investir na saúde, melhorar a qualidade da segurança pública e o nível da educação no Brasil. Nós temos um projeto para, a partir de 1º de janeiro, ser implementado em benefício dos brasileiros. Obrigado. A réplica, 45 segundos. São todas teses, mas eu não ouvi o que eu queria ouvir. Se você ia baixar de 11% para chegar em 5%, 6%, e, com isso, forçar os bancos a concorrerem para pegar as pessoas que querem empréstimo, porque hoje eles nem precisam concorrer, obrigam a taxas enormes para qualquer pessoa que vai pedir um empréstimo no banco, porque eles estão garantidos pela Bolsa Selic. Essa é uma questão chave para você dinamizar e ter crescimento sustentável, não crescimento sujo, baseado em indústria automobilística e petróleo. Investimento, em maioria, melhorar a renda dos trabalhadores, você tem que redistribuir esse dinheiro que está na mão desses 10 grandes bancos que estão monopolizando a economia brasileira. Essa é a questão chave para a economia brasileira voltar a crescer sustentavelmente, ter investimento e melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Obrigado. Caro candidato, nós assistimos uma experiência recente, não muito favorável aos brasileiros, de que com voluntarismo você não reduz a taxa de juros, mas com a política econômica confiável, repito aqui, transparente e com objetivos claros, isso pode acontecer. Eu tenho uma confiança enorme, candidato Eduardo, que no momento da nossa vitória haverá de ser recriado um ambiente no Brasil que deixou de existir, porque a candidata oficial fala dos pessimistas. E eles existem, mas os pessimistas são os 79% dos brasileiros que não acreditam mais na capacidade desse governo de inspirar confiança, de resgatar os investimentos e fazer os empregos voltarem ao país. Portanto, resgatar a confiança na nossa economia é o primeiro e essencial passo para que os empregos voltem a partir dos investimentos e a taxa de juros a médio prazo possa também diminuir. Obrigado. Já vamos para a próxima agora, né? A próxima pergunta. Ok, o pastor Everaldo, do PSC. O senhor, então, fará agora a nossa próxima pergunta, a última deste bloco. Quero perguntar ao candidato Levi Fidelis. Levi, nesses últimos anos, nós vimos um câncer na sociedade brasileira, que é a corrupção. Todo dia temos notícia nos jornais de corrupção. Lamentavelmente, nós ouvimos uma frase: nunca se prendeu tanto nesse país. Na realidade, nunca se prendeu tanto porque nunca houve tanta corrupção como tem acontecido nesses últimos anos. O que você tem a me dizer sobre esse câncer que está tirando todo o dinheiro do trabalhador brasileiro? Everaldo, muito boa pergunta e muito pertinente.
Você veja bem as candidaturas dos nossos opositores, os chamados 3Gs, que milhões e milhões que estão gastando, investindo, né? Quantas empreiteiras, quantos bancos estão colocando ali dinheiro. Até o momento, a minha parcial não passou de R$200 mil. E deles, mais de 60 milhões somados, ou talvez um pouco mais. Para onde vai esse dinheiro? Eles estão altamente comprometidos com o status quo que aí está. Quem está dando dinheiro vai querer receber o futuro. Então, nós sabemos muito bem que o povo é vítima. Por quê? Para começar, dando para os bancos, como estão dando hoje, bilhões e bilhões, claro que não vai sobrar dinheiro para a educação, para a saúde, para a mobilidade urbana, para a juventude que precisa de um banco próprio, como eu quero exatamente fazê-lo, porque quem se forma neste país não consegue, gente, depois de 20 anos, conseguir pelo menos uma atividade altamente produtiva, porque ele vai ser um estagiário, não é? Ou vai trabalhar com o papai. Eu quero, com o Banco da Juventude, fazer com que as pessoas possam ter dignidade, os jovens especialmente, o dentista, o médico, o engenheiro. É tanta coisa para fazer, mas não tem dinheiro que sobra, Everaldo, porque a grana alta que os grandes candidatos têm ganhado vão ter que devolver no futuro. Para acabar com isso, meu amigo, só Deus lá em cima mesmo. Não tem jeito aqui na Terra, lamentavelmente. Você, dona de casa, que vai ao hospital, fica 2 meses para ser tratada, você que quer uma mobilidade urbana que não tem, todo esse dinheiro que hoje é graçado pela corrupção. Lamentavelmente, este governo que está aí, nós vemos muitas pessoas que pertenciam a este governo hoje na cadeia, preso. Por quê? Porque a corrupção graçou. Todo dia nos jornais nós vemos corrupção. Então, não tem dinheiro para a escola, não tem dinheiro para o hospital, não tem dinheiro para a segurança pública. Então, a frase é: nunca se prendeu tanto neste país. Lamentavelmente, nunca se prendeu mesmo, porque nunca houve tanta corrupção como nós temos visto nos últimos dias. A tréplica, 45 segundos. Pois é, Everaldo, eu me referi a Deus porque todo o povo reza e ora diariamente pedindo socorro. Ninguém aguenta mais as pessoas nas portas dos hospitais. Ninguém aguenta mais uma criança que não pode estudar, um jovem que quer melhorar de vida, alguém que já esteja aposentado, que reclama que não pode comprar um remédio. Eu pergunto: que consciência tem vocês? Que consciência tem o Brasil e essa mídia vendida? Não podemos prosseguir assim. Eu estou nesta campanha para ser a consciência do povo. Eu sei realmente que não tenho condições de ganhar, mas sei que posso colocar o dedo na ferida e mudar-me do aravante, porque eu não aguento mais essa situação. Vamos sim acabar com a corrupção. Basta me dar este mandato. Obrigado. O SBT, a Folha de São Paulo, o UOL, o Jovem Pan deixam desde já o convite aos candidatos para a realização do debate no segundo turno das eleições de 2014. Nós voltamos daqui a pouquinho com as considerações finais dos candidatos à presidência da República. Até já. Nós estamos de volta com o debate entre os candidatos à presidência da República, que está sendo transmitido ao vivo também pelo site do SBT, UOL e Jovem Pan. Este é um momento muito importante do nosso debate, porque nós vamos agora para as considerações finais de cada candidato. Cada um deles terá 1 minuto. O primeiro, de acordo com o sorteio prévio, é Eduardo Jorge, do PV. Eu agradeço esse convite da coligação SBT, Folha, UOL e JP. E esse 1 minuto que tem aqui, agora no final, porque foi um debate bastante democrático e igualitário aqui, graças a Deus. Mas esse 1 minuto que eu tenho aqui é o que eu tenho na TV. Pouquíssimo para discutir essas teses difíceis, que, como disse o jornalista, por falta de coragem das lideranças brasileiras, às vezes já tem ainda uma rejeição de 50%, 60%, 70%. Assim, nós criamos o PV, de uma forma inovadora, uma forma de multiplicar esses pães e esses peixes desse 1 minuto. Todos os dias, terça, quinta e sábado, quando aparecer aquele 1 minutozinho e 4 segundos meus e do Partido Verde na televisão, quando acabar, eu vou continuar na internet ao vivo, conversando com quem quiser me criticar, completar, acrescentar, discutir essas teses inovadoras do PV durante mais 1 hora pela internet. Quero ter a oportunidade de discutir e ouvir as críticas às nossas ideias.
Muito obrigado. Agora a vez a candidata Marina Silva, do PSB. Eu tenho dito que quem vai ganhar essas eleições não são as velhas estruturas. Será uma nova postura. A postura de estar aberta ao diálogo com os brasileiros, de debater as ideias e não ficar apenas fazendo o embate político. É fundamental que cada brasileiro e brasileira não perca a sua esperança. Nesse momento, há um esforço muito grande de fazer com que você se recolha no medo. Eu tenho dito que não sou pessimista nem otimista. Eu sou persistente. E eu aprendi essa persistência com o povo brasileiro que enfrenta o hospital que não lhe atende, que vive em bairros que não têm segurança e que vê agora ameaçado o seu emprego pela volta da inflação, pelo baixo crescimento. Eu quero ser presidente do Brasil para que você volte a acreditar na política e não pensar que a inteligência de pode ser mais do que a inteligência de todos. Obrigado. Levi Fidelis, por favor. Os movimentos sociais de junho do ano passado demonstraram a insatisfação do povo, gente. Temos uma nova chance de resgatar o que o povo deseja e quer. É exatamente melhor educação para seus filhos. A saúde do brasileiro, que morre às mínguas nas beiras dos hospitais. A nossa juventude que quer chance e oportunidade e não tem. Os nossos médicos que querem mais trabalho e trazem só mais médicos do exterior. Queremos mudanças no modelo de desenvolvimento nacional, onde os bancos são os grandes predadores sociais, levam tudo, não sobra dinheiro para nada. Eu quero ser a consciência cívica do povo, gente. Não estou aqui para ganhar nada, senhor Kennedy Alencar. Estou sim para defender o povo. Mesmo que não venha ganhar, me sinto satisfeito, vitorioso, porque de 203 milhões de habitantes, estou aqui eu entre os 7, os 11. Então, gente, ou mudar. E vamos para a próxima oportunidade. Muito obrigado. Candidata Dilma Rousseff, as suas considerações finais. Agradeço aos organizadores do programa. E quero dizer que, quando eu defendo com ênfase as realizações do meu governo, pode parecer que eu estou plenamente satisfeita. Não estou. Mais do que ninguém, eu acho que podemos e devemos fazer mais. Eu fui eleita para dar continuidade aos avanços do governo do presidente Lula. Preparamos também o Brasil para um novo ciclo de crescimento, um Brasil mais inclusivo, um Brasil moderno, mais produtivo e competitivo, para sermos cada vez mais um país de classe média, para criarmos cada vez mais oportunidades, para melhorarmos e gerarmos empregos cada vez de maior qualidade, para garantirmos estímulos aos empreendedores. Eu fui eleita para também garantir saúde, educação e segurança, e quero ser eleita também para isso. Quero dizer que, mais do que nunca, eu acredito no Brasil e nos brasileiros. Eu acredito em você, telespectador. Obrigado. Peço seu voto para o Brasil continuar avançando. Obrigado. As considerações finais agora do candidato Aécio Neves, do PSDB. 1 minuto, por favor. Eu cumprimento os organizadores, cumprimento os demais candidatos e me dirijo a você, telespectador, telespectadora. Ficou aqui absolutamente claro que nós temos 2 campos políticos. O primeiro, do governismo. O governismo que fracassou e irá entregar um país pior do que aquele que recebeu há 4 anos atrás. No campo das mudanças, existem várias alternativas. As 2 aparecem com maior consistência. Mas uma delas, e eu não aqui abro mão de repetir e reiterar que acredito nas boas intenções da candidata Marina, mas ela não consegue superar as enormes contradições vindas do seu projeto e defende hoje teses que combatia há muito pouco tempo atrás. Eu sou candidato à presidência da República para iniciar um novo tempo no Brasil, um tempo onde haverá respeito ao cidadão brasileiro, onde haverão investimentos adequados na saúde pública, onde a segurança vai voltar a chegar perto da sua casa e onde não existirá mais o Estado unitário. A federação será reformada no nosso governo, porque a mudança está por vir, mas nós precisamos mais do que isso, saber aonde essa mudança vai nos levar. Obrigado, candidata Luciana Genro.
As lutas do nosso povo, e principalmente da juventude, têm mostrado que todos querem mais direitos, que não se aceita mais casos como o do Amarildo e da Cláudia, que não se aceita mais a criminalização da nossa juventude, que não se aceita mais meios direitos para a comunidade LGBT. Por isso eu peço o seu voto e peço que você dê uma oportunidade para uma esquerda coerente. O PSOL tem os melhores deputados federais no Congresso Nacional, que tem compromisso com as causas mais importantes do nosso povo e da nossa juventude. Jogar o voto fora é votar num candidato que pode ganhar e que vai te decepcionar. Direitos humanos não se negocia, direitos sociais não se entrega. É preciso ter lado. O lado do PSOL é o lado do povo. Nós estamos junto com a juventude, com os trabalhadores, com os aposentados, servidores públicos, em defesa de mais direitos e pedimos o seu voto no 50. Obrigado. Quem encerra este bloco das considerações finais é o pastor Everaldo, do PSC. Minha irmã, meu irmão brasileiro, encerro agradecendo a rede que nos colocou nesse debate e dizendo para você que eu reafirmo com clareza, com honestidade para você, que eu defendo a vida do ser humano desde a sua concepção. Sou contra o aborto sem necessidade de plebiscito. Sou contra a legalização das drogas. Sou a favor da família como está na Constituição brasileira. Casamento é homem e mulher. Sou a favor do livre mercado e da livre concorrência. Sou a favor da redução da maioridade penal. Sou a favor da liberdade e da meritocracia. Sou a favor da liberdade de imprensa e sem marco regulatório. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o nosso querido Brasil. Muito obrigado. O nosso debate com os candidatos à presidência termina aqui. Em nome do SBT, UOL, Folha e Jovem Pan, gostaria de agradecer a participação de todos os candidatos nesse debate e já deixar o convite reiterado para o debate do segundo turno. Esperamos ter contribuído para que você, eleitor, tenha conhecido melhor os candidatos e as propostas para governar o nosso Brasil. SBT, eleições 2014. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite a todos.